Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos meditar em mais uma porção das Escrituras Sagradas. E antes que nós leiamos o texto e partimos para o momento da meditação, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal e se você ainda não se inscreveu, bota o dedão aí no botão de inscrever e faça isso agora, ok? Se já inscreveu, deixa o seu like se gostou, faça o seu comentário e compartilhe, mas compartilhe muito com quem você conhece e precisa de uma palavra da parte de Deus, ok? Dito isto, vamos para o texto das Sagradas Escrituras que está na carta de Tiago, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17, que diz o texto sagrado desta maneira: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aleluia! Bom, é um texto que está sendo citado por Tiago acerca da fé, da paciência, da oração, da perseverança na presença de Deus. Mas esse texto ele vai muito mais além, porque ele nos mostra que há uma culpa para a solidão, principalmente do homem do século 21. E eu e você precisamos estar atento para não trazermos sobre nós esta solidão da culpa. Agora perceba, Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E na sua fraqueza e na sua história, ele vai até a caverna, lá no Monte Horebe, procura a morte, procura se enfurnar lá dentro, porque ele está fugindo de Israel e ele sente naquela hora a solidão emocional, a solidão social. E é por conta disso que ele então entra na caverna, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, especificamente os versos 11 e o verso 14, ele brada pelo menos 2 vezes a Deus dizendo: eu fiquei só. Ora, que solidão é essa que veio sobre a vida de Elias, esta solidão do isolamento social, dessa solidão do isolamento emocional, que também vem sobre os nossos dias, sobre muitas pessoas. Perceba que a solidão é um problema que aflige a humanidade dos nossos dias e é interessante observar que nós não somos ilhas isoladas no meio do oceano. Nós estamos com 8 bilhões praticamente de pessoas sobre a face da Terra, nos acotovelando a todo instante, estamos disputando espaço, seja no trabalho, seja no social, no dormir, nos cargos ministeriais, em uma entidade, em uma igreja, assim por diante. Estamos disputando espaço e batendo o cotovelo com as pessoas. E mesmo assim, nós ainda assim acabamos nos sentindo sozinhos e solitários. Isso nos leva a pensar em algumas coisas que acontecem na vida do solitário. Que coisas são essas? Primeiro, aquele que se sente solitário, ele expressa-se dizendo: ninguém conhece o meu drama. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas, no capítulo 15, né, aquelas páginas amarelas, onde fica a seção de classificados, ovelhas, dracmas e pessoas perdidas, no capítulo 15 de Lucas, na história do filho pródigo, ele não é simplesmente um filho relapso que decide sair gastando o dinheiro do seu pai. Ele é um filho que, de alguma forma, ele está mandando um recado psicológico para quem quiser ler. Ele diz: ninguém entende o meu drama. Eu preciso experimentar outra coisa, eu preciso provar outra coisa, eu preciso ver que a vida é muito mais do que está acontecendo aqui à minha volta, na casa do meu pai e assim por diante.
E da mesma forma, o seu irmão que fica lá dentro, cuidando da casa do seu pai, cuidando das terras, do gado, enfim, tem o mesmo problema da solidão. Ninguém compreende o seu drama. Porque a compreensão do drama é uma leitura do que está passando dentro da alma das pessoas que nós, eu, você, exigimos dos outros e naturalmente não está escrito, não tem um letreiro luminoso na testa de ninguém dizendo que você está passando por um momento difícil e naturalmente por conta das relações muito rápidas nos encontros sociais, você pergunta tudo bem, bom dia, boa tarde, paz do Senhor, dependendo da situação, e a pessoa diz, está tudo bem, e passa. Mas não está escrito que aquela alma está arrebentada, está em frangalhos, está despedaçada, e ele então conclui consigo mesmo, ninguém compreende o meu drama. E é por isso que as pessoas vão se isolando, se tornando como ilhas no meio de um oceano, de um mar de gente. E por conta disso, a solidão bate com muita força e ela vai trazer problemas seríssimos dentro das nossas relações e principalmente com o nosso emocional. Em segundo lugar, o problema da solidão é que ninguém conhece os seus anseios, suas limitações, as suas vontades. As pessoas conhecem muito as nossas falhas, aliás, exaltam as nossas falhas e dificilmente dão destaque às nossas qualidades. É mais ou menos como a história daquele menino que disse, papai, eu quero ser melhor do que o meu irmão e coisa e tal, e começou a apontar defeitos do seu irmão. E o pai então toma ele, leva e diz, olha, tá ali o lençol branco da mamãe pendurado, pega esse saco de carvão aqui e atira. Vamos ver quantos carvões desse você acerta no lençol da mamãe. E a mamãe diz, não faço isso não, mas deixa que eu estou fazendo. E o menino fica entusiasmado, vou sujar o lençol branco da mamãe. E começa a meter a mão dentro do saco do carvão e lançar carvões contra o lençol da mamãe. E depois de ter lançado o saco inteiro, o pai leva ele até perto do lençol e diz aí, quantas marcas tem? E havia um pequeno risco aqui, outro ali, outro acolá. E aí o pai leva ele até o espelho e diz, agora dá uma olhada em você, nos seus braços, pescoço, no seu rosto, e veja como é que você está. E o menino percebeu que a fuligem do carvão misturado com o seu suor havia tornado uma tinta preta escorrendo pelo seu rosto, braços, pescoço. E aí o pai diz exatamente isso. Enquanto você aponta os anseios do outro, enquanto você vê as falhas do outro, que não são tantas assim, porque olhando lá para as manchas do lençol ficaram umas poucas manchas, mas você esquece de olhar para dentro de você e ver que os seus anseios, as suas falhas, as suas limitações, os seus dramas pessoais são muito maiores do que o outro. E você acaba apontando para o outro dificuldades que, na verdade, você está projetando de você mesmo para o próximo. Então, é importante entender isso, que Elias era homem sujeito a fraquezas, a paixões, como eu e você, e mesmo assim sentiu-se sozinho. Há momentos de nos sentir sozinho. E nesse processo da solidão, é óbvio, ninguém nos dá a mão. Na verdade, todos nos procuram empurrar para o chão. E isso você observa na vida daquele jovem José lá no Egito, quando ele simplesmente por contar um sonho, uma revelação da parte de Deus, seu pai meio que o coloca lá na zona neutra, esperando, será que vai ser assim? Eu e tua mãe vamos nos debruçar diante de você, os irmãos os odeiam, os irmãos pretendem matá-lo, depois de matá-lo por deliberação mútua, decide vendê-lo aos escravos, e quando ele está já no Egito, ali ele é vendido como escravo, de escravo ele acaba quase sendo seduzido, de seduzido ele é empurrado, vai para a cadeia, mas perceba que nesse processo, irmãos, mercadores, Potifar, esposa, copeiro, nunca foi o homem contra o homem.
Entenda que no fim de tudo, na minha e na tua história, será você e Deus. Nunca foi entre Elias e o povo de Israel. Nunca foi entre José e os seus irmãos. Nunca foi entre os dois irmãos do filho pródigo e do que ficou. Nunca será contra você contra o seu próximo. Sempre é você e Deus. Sempre serei eu e Deus. E eu preciso entender isso porque esta solidão, que é a marca do século XXI especificamente, ela tem nome, ela chama-se egoísmo. E o egoísmo, ele nos fecha no nosso mundo mesquinho. O egoísmo cega a nossa visão espiritual, nos impedindo de ver as grandezas de Deus. Esse egoísmo nos faz culpar os outros, atribuindo aos outros os nossos próprios fracassos. E é claro, esse egoísmo tira a nossa humildade. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que nós entendamos que nunca estivemos sozinhos. Sempre a presença dele nos acompanhou. Agora mesmo aí onde você está, você olhando para o lado não vai ver ninguém, mas se você olhar para dentro de você, você vai perceber que a presença do Espírito Santo é tão somente suficiente para encher a tua alma, porque Deus pôs um buraco no coração do homem do tamanho da eternidade, e ele é a própria personificação da eternidade. Por isso, está se sentindo sozinho? Confie em Deus, porque ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, fique com Deus, eu te espero no próximo vídeo.